O final da ponta do meu trabalho, eu posso gerar uma lágrima de emoção, assim, eu posso gerar um melhor dia da vida. A gente faz diversas ferramentas lá para facilitar o nosso dia a dia ou de algum stakeholder que tá com a gente. Eu acho que a área de UX é fundamental, assim, né, no desenvolvimento, na criação, desde o início até o final de qualquer produto digital, né? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gilmar Gumier, CEO e fundador da Tuya, e nós estamos aqui no Tuya Design Talks, um podcast que vai falar da relação de UX e design com as áreas de negócio. Hoje nós recebemos a Maída Qualiato, Head do produto CCXP na Omelete Company. Obrigado, Maída, por aceitar o convite e obrigado aqui pela participação. Obrigada a você, Gilmar, por me receber aqui. A gente se conhece há mó tempão já, né? Estamos fazendo aí, ó, arquitetura de informação desde 2011. Obrigadão pelo convite, é um prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda. Maída, eu vou pedir para você começar contando um pouquinho sobre você. Boa. Bom, tenho aí já 20 e tantos anos na estrada aí de carreira. Eu sou formada, né, em comunicação e multimeios num curso super novo que estava saindo. Eu fui a segunda turma a me formar nesse curso na PUC, que é um curso que abre muito da comunicação geral em meios diferentes. Assim, ele foi muito importante nessa nossa virada, né, para o digital, para redes sociais, para negócios digitais e tal. Então, venho desde aí construindo minha carreira, já passando por muitos momentos e muitas fases diferentes, que acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E hoje gerencio o produto CCXP no Omelete Company já há um pouco mais de 5 anos. Já tô chegando na minha sexta CCXP aí. Muito bom. E assim, você pode contar um pouquinho agora sobre a CCXP, o que é e o que é o Grupo Omelete, para todo mundo. Pode ser que tenha alguém que não conheça, né? Então, você pode falar um pouquinho? Boa. A CCXP é o maior evento de cultura pop do mundo. A gente recebe quase 300 mil pessoas aí por ano em 5 dias de evento. A gente sai um pouco das Comic Cons tradicionais, né? Porque a Omelete Company adicionou muitos ingredientes nesse caldeirão de Comic Cons, que a gente sai um pouco dessa visão só de Comic Con e a gente se torna realmente um evento de cultura pop, com muitas features desse produto sendo acrescentadas ao longo dos anos e deixando esse produto realmente diferente. Omelete Company é hoje a holding desse produto. Tem também na casa o Omelete Editorial, o The Enemy, o Gaules e o Baiano, que são 2 dos maiores streamers do mundo. Tem muita coisa no Omelete Company. A gente está sempre tentando inovar e trazer coisas novas e produtos novos dentro desse caldeirão todo aí. Muito bom. E, Maída, você pode falar um pouco agora sobre a sua questão, sua formação? Você falou um pouquinho, né, do começo. Eu sei também que tem mestrado no exterior e tudo mais, né? Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Pois é, eu saí então da PUC, né, em 2004, que eu me formei nesse curso de comunicação e multimeios. Eu achei, cara, ele é muito importante para minha carreira, ele sempre volta para mim, né? E a partir daí fiz um mestrado de animação, focado em animação 3D em Barcelona. Fiquei 2 anos em Barcelona fazendo esse mestrado. E eu acho engraçado como a vida vai levando a gente, como a carreira vai levando a gente, né? Porque quando eu me formo, eu começo a trabalhar em cargos de criação. Então, principalmente comecei lá atrás com edição de imagens, edição de vídeo. Aí me apaixonei por animação. Era a época do Flash, veja bem. Comecei a fazer animação em Flash, comecei a me especializar nisso. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu quero trabalhar com criação em animação. Fui para Barcelona, fiz o mestrado. Quando eu volto, o que aparece, e principalmente começou a aparecer já no meu TCC lá, que eu tinha uma veia muito, muito forte de gerenciamento.
E aí, quando eu volto pro Brasil, em vez de eu entrar como animadora em alguma produtora, eu acabei entrando como coordenadora do estúdio. Por tudo que eu já tinha feito, pelo curta que eu já tinha feito e tal. E aí, que eu acho que a vida é engraçada e vai levando a gente, né? Eu, em vez de seguir essa carreira em criação e em animação, eu acabei seguindo essa carreira em gestão. Porque a partir daí eu comecei a ter que me especializar em gestão para poder, né, contribuir cada vez mais com esse time que eu estava liderando, né? E aí, então, eu fiz curso de gestão de projetos, especialização, fiz pequenos cursos técnicos e tal, para entender as diferentes metodologias. E, cara, desde aí, a partir desse momento, eu nunca mais voltei para uma cadeira só para criar. Eu participo muito em todos os lugares que eu vou, eu tô sempre muito próxima, né, de todas as equipes, e eu tento participar um pouco do dia a dia de todas elas, porque eu acho que no fim do dia a gestão é isso, ela é acompanhar todos esses stakeholders, né, que estão em movimento e todos esses times. Então, a partir daí, eu segui uma carreira de gestão. Então, eu acabei entrando, a partir daí, em agências de publicidade para liderar produtos e produções e projetos digitais. Fiquei uns 10 anos trabalhando aí em grandes agências. Então, passei pela Ogilvy, pela Macan, pela Razorfish, passei por muitas. E aí eu sempre estava ali na beira entre gestão de projetos e gestão de produção, assim, de forma geral. Então, acabei indo também para produtoras de animação, ficava intercalando entre produtoras de animação e gestão de projetos e produtos digitais em agências de publicidade. Fiquei um tempão nisso. Então, eu acho que a minha carreira acadêmica, ela acaba se misturando muito com a minha experiência, né? De trabalho, de forma geral, porque eu fui moldando a minha carreira acadêmica e meus cursos conforme a experiência ia me exigindo, assim, basicamente, né? Eu acho que é isso que eu acho engraçado, assim, né? Eu, pelo menos, não comecei sempre certeira, quero ir até ali, quero ser uma gestora de projetos ou uma gestora de produto. Eu comecei minha carreira totalmente com outro pensamento, mas eu fui sentindo a minha pessoa e a minha carreira, né? E fui tentando moldar até a minha formação a partir do momento que a faculdade já foi, né? Acho que você vai buscando conhecimento para suprir as suas necessidades do dia a dia ou para alcançar alguma coisa, né? Então foi assim que eu fui me movendo um pouco. Muito legal. E assim, como foi esse início na área de criação, né? Você falou do Flash, de animação. Como foi esse início? Cara, eu gostava demais, assim, né? Eu comecei com um tratamento de imagem mesmo. Eu tratava, cara, meu primeiro emprego eu tratava 70 imagens por dia, assim. E aí fiquei um tempo nisso, me interessei por edição de vídeo, comecei a pesquisar muito sobre edição de vídeo. Até hoje eu acabo editando um vídeo ou outro, assim, eu curto. E aí, com a edição de vídeo, eu comecei a entender um pouco mais timelines. Aí eu entrei no Flash e eu falei, nossa, isso aqui tem muita possibilidade, né? Fiz um curso de Flash, fiz um curso de ilustração digital para as coisas se combinarem. E aí virei flecheira, comecei a ser tipo uma produtora multimídia, assim. Fiquei nessa até que eu comecei a entender animação 3D e falei, nossa, cara, isso aqui faz muito sentido para mim, né? Eu sempre fui apaixonada por animação 3D. Então, sempre busquei ver muita coisa e entender muita coisa, não só 3D, mas stop motion, me interessava demais, assim, para mim o stop motion é o estado da arte, né? Você fazer manualmente 24 frames por segundo ou 29 frames para gerar um segundo, para mim era o estado da arte, sempre foi, ainda é, assim. Eu falei, cara, preciso saber mais sobre isso, né? E foi aí que eu fui crescendo, assim, e fui me interessando cada vez mais. Mas, cara, a criação nunca saiu de mim, assim. Hoje, principalmente, nossa, eu troco muito com o time de criação que tem lá na CCXP, né? A gente, né, trabalha muito integrado e eu faço questão e eu tenho o maior prazer de trabalhar muito próxima com eles, assim. Eu acho que essas coisas nunca saem da gente totalmente, né? Agregam. Se você muda, né? Que nem eu mudei, eu acabei mudando a minha vertente, eu acho que isso só agrega um pouco mais. É a história do que o pessoal fala muito hoje, tem até o termo que é o lifelong learning, né? Que
nunca você para de aprender. Você começa a aprender uma coisa, vai trabalhando, e seu trabalho muda, e aí você tem que se adaptar, e você começa a se interessar por outra área, e vai para essa área, e É isso. E eu acho que a gente tem que abraçar essas mudanças de peito aberto, sabe? É conhecimento que vai sendo agregado a nós ao longo da vida, né? E cabe a nós abraçar isso ou falar, não, isso daqui é uma mudança, não tá de acordo com o que eu planejei, então não vou seguir por esse caminho. Eu sempre abracei, cara. Eu nunca fechei uma porta antes de ver o que estava atrás dela. Eu nunca neguei um papo. Eu sempre quero conversar, quero entender o que está sendo proposto ou o que estão fazendo por aí, assim, para entender. Eu acho que a gente só tem a evoluir, né? sim. É conhecimento, né? É conhecimento transforma a gente, né? É isso. E a gente é muito camaleão, né? A gente vai se transformando e se modificando, e, né? Pelo menos, é isso. Eu não tenho muito medo de errar, assim. Na hora que eu vejo uma coisa que eu acho que pode dar certo e que me interessa, eu geralmente vou, assim. Eu já morei fora 5 vezes, né? E todas as vezes eu abandonei alguma coisa aqui. Todas as vezes, são escolhas, cara. Cada escolha você tá renunciando de alguma coisa. Então, eu sempre tentei encarar minha vida muito de peito aberto para entender as oportunidades que estavam por aí, assim. Isso é muito bom, assim. E aí, falando em mudança, já aproveitando, né? Você falou que depois do mestrado que você fez, você voltou para o Brasil e começou a trabalhar com gerenciamento de projetos, né? Em agências digitais e aí também mudou de novo para o exterior, assim, para gerenciar um estúdio 3D na Hungria, né? É. Você pode falar um pouquinho dessa... Nossa, essa foi uma super. Acho que foi uma mudança mais radical da minha vida, assim, porque a minha vida estava muito estável. Eu era gerente sênior na Macan Brasil. Eu estava até, né, com uma conversa aberta para poder subir o meu cargo, né, e continuar evoluindo ali. Eu estava super estável, eu estava há 3 anos e meio, eu acho, na Macan. Antes da Macan, eu tava indo e voltando em produtora de animação, porque era uma coisa que sempre me puxou. Então, eu fiquei de freela um tempão, fazendo produção de animação e tal. Entrei na Macan, fiquei estável, mas eu sempre queria mais, assim, né? Sempre fui muito curiosa e queria mais. De repente, cara, surge uma oportunidade para ir trabalhar em Budapeste. É, Era um estúdio de animação 3D de uma desenvolvedora de games dinamarquesa, que chamava Kilu. Que inclusive fez uns jogos bem famosos, fez Subway Surfers, fez uns jogos bem famosos mobile. Então, e aí, cara, pra mim, essa foi a decisão, acho que uma das mais difíceis que eu já tomei, assim, porque eu abandonei toda a minha estabilidade. Cara, eu aluguei meu apartamento, vendi meu carro, terminei o relacionamento. Eu larguei tudo, falei, essa é uma super oportunidade para eu voltar para a Europa, né? Ainda mais num estúdio legal, assim, uma cidade muito diferente. Budapeste é muito diferente da nossa realidade, né? Então, para mim foi muito duro resolver ir, assim. E aí eu tive um período duríssimo de adaptação, porque eu cheguei na boca do inverno da Hungria. Cara, ficava à noite, 4 horas da tarde, assim. E cheguei para liderar um estúdio em um ambiente de um país que é bastante machista. Então, chegar uma mulher sul-americana para liderar um estúdio predominantemente de homens húngaros não foi uma tarefa fácil, assim, né? Foi uma coisa que teve que rolar uma conquista, assim, né? Não foi fácil e ainda por cima eu cheguei sem conhecer ninguém, houve um super período de adaptação. Mas eu consegui implementar nesse estúdio uma série de processos de trabalho que eu acho que eu fui mostrando para eles que eles precisavam confiar em mim, que eu ia trazer técnicas de gestão que iam melhorar o dia a dia desse estúdio e que eu ia conseguir realmente contribuir, né? Tirando os preconceitos deles de lado, que eu ia realmente conseguir contribuir para fazer eles evoluírem de alguma forma. E assim foi. Eu fiquei 6 meses lá. Esse estúdio era responsável por desenvolver os trailers 3D desses games que eles iam soltar, né, ao longo desses anos aí. Eu acabei ficando menos porque eles decidiram fechar os estúdios. A desenvolvedora de games passou por alguns problemas financeiros
e eles decidiram fechar esse estúdio no meio do caminho da minha viagem, assim. Então eu acabei saindo de lá com 6, 7 meses de trabalho, mas quis ficar mais um pouco na Europa, voltei para Barcelona, fiquei fazendo consultoria até para empresas húngaras de Barcelona, online, assim, remoto. Fiquei mais um tempo lá e aí acabei tendo uma proposta de trabalho aqui no Brasil para gerenciar uma parte de animação 3D da Wildlife. Acabei ficando ali um pouco tempo também, que era muito do que eu fazia na Hungria. Então, você vê como tudo vai fluindo e uma coisa vai puxando a outra, né? Uma experiência vai puxando a outra, né? E da Wildlife, eu já estava num namoro longo com o Omelete, assim, eu já queria ir há muito tempo, eles já tinham me chamado algumas vezes, assim, eu sempre quis ir, a gente estava conversando há muito, desde que eu estava na Europa, e aí, de repente, rolou. E aí, aqui estou. Desde então, desde comecinho de 2019. E como tá essa fase do Omelete? Cara, tá muito legal. Pra mim é um desafio constante. Quando eu entrei para cuidar do produto CCXP, eu entrei como Product Owner no Omelete. Eu nunca tinha feito gerenciamento de produto em si. Então, eu vinha de uma escola de gerenciamento de projetos, gerenciamento de produção e tal. E para mim foi muito diferente, assim, assumir o produto. Eu senti que eu precisava de uma teoria, que eu precisava de uma base. Então, eu fui buscar uma especialização no meio desse caminho. Então, uma especialização de gestão de produtos digitais, eu fiz lá na PM3. E aí, só que como a CCXP é um produto nada convencional, né? Além dele não ser digital, o output principal dele é um evento que recebe milhares de pessoas por ano, né? Como que eu ia transformar todo esse conhecimento que eu tinha acabado de adquirir de produto digital para a realidade desse produto não convencional, né? Então, por isso que para mim é um desafio constante, assim, eu acho que é muito mais entender a realidade desse produto, entender a realidade da empresa e tentar aplicar da melhor forma possível esses conhecimentos, né, de gestão de produtos digitais e também, obviamente, de gestão de projetos, de operações. A gente mistura muita coisa no Omelete, né? Eu acho que é muito gostoso trabalhar lá, porque o Omelete é uma empresa também que não tem medo de errar. Então, a gente testa muito processo, a gente testa muitas formas de trabalhar, a gente busca realmente uma constante evolução. Foi aqui, né, na CCXP, que eu comecei cada vez mais a entender a importância de dados. Então, eu trabalho frequentemente, diariamente, com análise de dados, para a gente buscar uma evolução constante desse produto que é a CCXP, né? Então, cara, a gente roda... Depois da CCXP, todos os anos a gente entrega a CCXP em dezembro. Eu tenho quase 2 meses de análise de dados. A gente bebe de 10, 15 fontes diferentes, assim. A gente roda uma pesquisa de público que a gente tem um retorno super alto. É muita gente que responde. Eu fico muito tempo lendo. Eu leio todos os campos abertos de todas as respostas, porque eu preciso entender as dores desse público e as conquistas que a gente teve no ano. Eu preciso entender o que deu certo, o que deu errado do que a gente planejou, para a gente poder fazer uma reunião executiva e traçar objetivos, né? Então, a gente analisa dado de streaming, a gente analisa dado de bilheteria, de comportamento, de social... A gente vê tudo isso, a gente tenta cruzar para conseguir insights mais potentes, né, mais relevantes, mais embasados, para poder traçar os objetivos para o próximo ano, para falar, cara, isso daqui funcionou muito, acho que a gente deveria ir por esse caminho, e aí é uma discussão longa com muitos stakeholders, né, para a gente tentar chegar em caminhos e traçar rotas para esse próximo ano. É um ciclo, né? Apesar de ser um produto não muito convencional, a gente tem um ciclo muito desenhado. Então, a gente entrega em dezembro, 2 meses, 2, 3 meses de análise de dados, já começando o planejamento, entra o planejamento quase com abertura de vendas no início do ano, e aí a gente vai com análise, né, análise de dados, planejamento estratégico até, cara, agosto, e a minha realidade é que a partir de agosto, setembro, eu entro muito mais com as equipes na execução em si, porque o evento já está chegando para a gente entregar de novo. Muito...
é muito grande, muito complexo e precisa de muito planejamento também, né? Muito, muito. Nossa, a gente trabalha demais, assim, o nosso time está sempre crescendo. Eu tenho a sorte, o privilégio de trabalhar com muita gente muito boa lá, e eu acho que o grande diferencial dessa equipe, e eu me incluo nessa, eu acho que é o brilho no olho de poder entregar isso no final do ano e você vê todas aquelas pessoas emocionadas, assim. Isso, para mim, me moveu muito, né? Eu sempre trabalhei com produção digital ou audiovisual. Você faz, trabalha, tem o produto ali na tela, solta para o mundo e, no máximo, você vê a avaliação de usuários, né? CCXP é diferente, cara. CCXP, de repente, você tá ali, ó, no meio daquilo, com 70 mil pessoas dentro de um pavilhão, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Você vê as pessoas realmente emocionadas, a gente move emoções, né? Então, é muito gratificante, assim, pra mim, e eu tenho certeza que pra todo o time. Porque, pra mim, foi muito diferente. A primeira, eu fiquei muito emocionada. Porque é isso, a gente tá acostumado com tela, né? Quando a gente vê tudo aquilo. Primeiro a planta do evento, né? Que a gente está debruçado o ano inteiro discutindo, isso daqui vem para cá, isso daqui vem para cá, isso daqui faz sentido aqui, essa área nova para lá e tal. De repente, aquela cidade se forma na sua frente fisicamente. Esse para mim foi o grande primeiro impacto, assim. Você fala, nossa, cara, isso aqui é de verdade e está acontecendo aqui, ó, na minha frente. A montagem, ela foi muito emocionante da minha primeira CCXP entregue aí, né? E aí depois, uma vez que entra esse público, nossa, cara, é um outro bicho, assim, né? E quando esse público grita de emoção que um artista entrou ali, ou, né, que eles estão vendo alguma coisa que gera um sentimento neles, você vê esse sentimento ao vivo, é uma parada diferente, assim. Então, eu acho que isso move muito essa equipe, assim, né? E a gente acaba trabalhando com um brilho maior, assim, né? Pelo menos para mim, o meu ponto de vista é esse, com, né, 25 anos de carreira, assim, eu acho muito legal e eu acho muito louco a gente poder ter o contato com o consumidor final ao vivaço, entendeu? Você poder ver tudo aquilo acontecendo, assim. Você consegue entender, ver o resultado do que você planejou o ano inteiro, né? É isso. E ao vivo, né? Você não tá lendo um feedback de 2 linhas, 3 linhas, da galera só opinando, ou você vê sair uma notícia e tal. Você tá vendo o negócio acontecer ali, né? Você tá vendo aquelas emoções sendo geradas ali. Você fala, cara, que legal. O final da ponta do meu trabalho, eu posso gerar uma lágrima de emoção. Assim, eu posso gerar um melhor dia da vida, né? É isso. Eu posso gerar uma experiência que a pessoa vai lembrar muito. Então, eu acho que esse, pra mim, é o pulo do gato de ter essa mudança, a última mudança da minha carreira, assim, né? Essa última que aconteceu, que foi a entrada pra gerir esse produto chamado CCXP, assim. Então, acho que culmina, pra mim, no fim do dia, é isso. A gente tem muito, muito trabalho. O ano inteiro, eu respiro CCXP o ano inteiro e a gente tem um time todo dedicado dentro do Omelete Company que respira CCXP todo ano. Então, eu acho que para mim é muito gratificante, assim, e é muito legal, independente do tipo de trabalho que as pessoas executam lá, sabe? Então, desde a área financeira para pagar um fornecedor. Putz, aquele fornecedor foi o fornecedor que ajudou a levantar aquela área incrível, que todo mundo adorou ter a experiência lá, né? Ou, a gente faz, cara, a gente faz diversas ferramentas lá para facilitar o nosso dia a dia ou de algum stakeholder que está com a gente. Vou dar um exemplo. A gente desenvolve uma ferramenta de inscrições do ArtStalley, que a gente tem na CCXP o ArtStalley que recebe quase 500 artistas do mundo inteiro, quadrinistas ou ilustradores do mundo inteiro por ano. Essas pessoas, elas se inscrevem e a gente faz um processo seletivo para poder falar quem é que está dentro. A gente desenvolveu a ferramenta do processo seletivo que vai de cabo a rabo, não só para as pessoas mandarem as inscrições e para a gente avaliar, como para a gente ver que artista senta com qual em cada mesa, receber os pagamentos desses artistas, gerar contratos, fazer toda essa roda girar com essa ferramenta que é um produtinho digital, né? Então, eu acho que a gente desenvolve uma série de produtinhos para
facilitar o nosso dia a dia ou para agregar de alguma forma para o usuário final, assim. Legal. E aí, Maida, pegando agora, você sempre trabalhou muito relacionado com produtos digitais, né, com a área digital. Na sua visão, como a área de UX e design pode contribuir para a criação e atualização de um bom produto digital? Eu acho que a área de UX é fundamental, assim, né, no desenvolvimento, na criação, desde o início até o final de qualquer produto digital, né? Seja ele grande ou pequeno. Eu acho que a área de UX ou as habilidades de uma pessoa de UX incluídas dentro de um time são fundamentais, desde a pesquisa de usuário para entender as principais dores e necessidades desse usuário, até, né, um design de interface, até uma arquitetura de informação, onde, né, dá para organizar os pensamentos de quem está efetivamente desenvolvendo isso. Às vezes tem muito, muito conteúdo, ou tem muita dor, ou tem muita necessidade diferente. Então, como que a gente organiza isso de forma geral, até a prototipagem, para a gente poder testar esse protótipo e iterar em cima dele. Eu acho que isso vai para qualquer produto, até para um produto diferente como o CCXP. O importante é a gente testar e iterar da forma que a gente conseguir. Seja isso live ou seja isso num protótipo, num evento é mais difícil, né? Como que você vai fazer o protótipo? Mas a gente ainda tenta, cara. Com pesquisa, um teste aqui, outro teste ali, testa um conteúdo, isso daqui funciona ou não. Então, eu acho que a área de UX ela é muito, muito importante em todo esse processo, até o protótipo final, até o produto final. Uma vez que esse produto está na rua, para mim é a hora da verdade, de verdade, né? Você colocou, você trabalhou, iterou, testou, prototipou. Uma vez que ele está na rua é quando você vai ver se ele funcionou ou não, se ele é bom ou não, né? Para mim, essa é a hora da verdade. É na hora que esse produto, que todo mundo trabalhou tanto, encontra o usuário final. Então, a partir disso, eu acho que o UX ainda tem a missão de acompanhar esse produto no mercado para ver se esse produto realmente está funcionando. Depois de tudo isso que a gente planejou, né? Depois de tudo isso que a gente organizou e testou e melhorou. Uma vez que ele está na rua, eu acho que é a área de UX, junto com a área de produto, que vai olhar e vai falar, putz, funcionou mesmo? Vamos iterar para uma próxima versão? Acho que essa funcionalidade não ficou legal, acho que existem novas dores ou existem dores que a gente não conseguiu sanar nessa primeira versão de produto. Então, eu acho fundamental, eu acho quase impossível você pular essa etapa de usabilidade em qualquer tipo de desenvolvimento de produto. Então, e eu acho que o UX ela funciona de jeitos tão diferentes em produtos tão diferentes, né? Pelo menos na minha visão, e na minha experiência, que é muito híbrida, assim, né? Eu acho que eu fui passando por lugares diferentes, assim, e eu vejo a necessidade da área de usabilidade em várias coisas que a gente faz, né? Então, para mim é isso. Ela é fundamental por todos esses quesitos e eu acho que ela trabalha junto e ela funciona também como um fio condutor entre várias áreas. Então, é a área de UX, obviamente, junto com o produto que vai lá em tecnologia e fala com eles, que fala com o time de criação. Às vezes o layout não está com usabilidade, às vezes o layout está com usabilidade, depende muito da gestão e de como que a gente está construindo esse processo de trabalho, né? Mas eu acho que para mim é fundamental em tantas coisas diferentes, assim. Muito, muito bom ouvir isso de uma pessoa de produtos, porque tem muita gente que vê a importância, tem muita gente que não conhece. Quanto mais gente entender a importância, entender que o UX pode ajudar, né? E ajuda muito. Isso é muito bom, assim, fico muito feliz. E agora pensando nessa questão de experiência híbrida e tudo que você passou, como era a sua relação com a área de UX quando você estava trabalhando nas agências? Eu comecei a trabalhar em agência, acho que era 2010, 2011. Tava tudo começando, né? Existia UX perfeitamente, sempre existiu, mas assim, ainda tava começando, né? Quando eu comecei a minha carreira lá atrás, eu acho que eu via muito UX como uma parte mais de protótipo e organização de informação, e arquitetura de informação, assim, né? Era muito mais como uma etapa
do projeto a ser cumprida, para a gente não ficar batendo cabeça lá na frente, porque se você pula essa etapa, é uma etapa fundamental. Se a gente tira essa etapa do início, todo mundo vai ficar batendo cabeça lá na frente e a gente vai perder qualidade, né? Então, eu tive o primeiro contato com o UX aí, em 2010, 2011, e eu acho que eu fui evoluindo o meu pensamento junto com o UX evoluindo no mercado de trabalho, assim, né? Porque o UX foi crescendo e foi tomando seu espaço e foi tomando cada vez mais sua devida importância, né? No mercado de produção digital, de produtos digitais, né? Então, eu acho que o meu primeiro contato e o meu primeiro pensamento, ele foi evoluindo muito ao longo dos anos. Então a gente fazia site lá nas marcas, né, que a gente atendia e tal. Para mim, na minha visão, nos meus primeiros projetos era muito mais uma coisa de organização da informação como um todo. Mas, cara, ao longo dos meus anos de gestão de projetos digitais aí em carreiras, eu fui entendendo cada vez mais o papel fundamental que o UX tem para todo esse ciclo de vida desses produtos digitais que estão sendo criados para marcas, né? E aí, quando eu chego em gestão de produtos mesmo, eu vejo que é muito maior até do que eu imaginava, né? Mas eu acho que para mim é isso. Foi um pensamento que foi evoluindo junto com a evolução de UX no mercado, assim. E acho que eu fui entendendo cada vez mais a importância e agregando cada vez mais nos projetos que eu estava gerindo, assim. Muito legal. A Tuia começou atendendo justamente empresas, a gente começou, agências de publicidade, né, que eram os maiores clientes e demandantes de UX. Na época era até arquitetura de informação, a gente começou em 2008. E basicamente a maior demanda era protótipo, depois admin, depois o pessoal foi começando a entender que podia ter teste de usabilidade, que você podia usar benchmarking, focus group, e aí crescer, né? E aí agora falando em CCXP, né, você falou da criação de produtos específicos que vocês fazem, né? Tem um produto físico, que é a feira, que é o principal, e tem esses outros produtos digitais que vocês usam tanto interno quanto externamente, né? E aí eu queria pedir para você falar um pouquinho, acho que de um projeto até que a gente trabalhou junto, que foi o CCXP Awards, né? Que foi a versão online do evento que a gente fez na pandemia, no ano da pandemia, que não podia ter feira, né? Nossa, olha, eu vou falar que foi um dos maiores desafios que eu peguei aí em 5, 6 anos da CCXP, porque a pandemia, ela bagunçou tudo que a gente estava planejando, né? A gente entra em 2020 saindo de um ano incrível de 2019, então com muitos planos, muito pensamento para a gente evoluir, de repente a pandemia estoura. E a gente fica naquela... O mais difícil para mim de 2020 foi ficar naquela berlinda de vai melhorar ou não vai? A gente vai ter o evento ou não vai? Porque tinha umas horas que a gente começava a acreditar e aí, não, cara, vai demorar muito mais do que a gente imaginou, então vamos começar a estruturar um produto digital, porque esse evento ele não pode deixar de acontecer. Ele tem que acontecer de alguma forma anualmente, né? A gente tem que estar lá para esse nosso público. Então, para mim, o mais desafiador foi entender essa virada de chave como concreta. Tipo, é realmente isso, gente. Não vamos ter o evento, né? A gente deu uns meses para entender o mercado e, de repente, a gente virou essa chave e falou, não, é isso, vamos embora, vamos começar a estruturar isso. Só que, do nosso lado, o Omelete Company, a gente tinha uma equipe com experiência em eventos, né? Então, tudo muda a partir do momento que esse produto não é mais físico, ele é digital. Você precisa de outras habilidades, né? Você precisa de outras experiências para fazer tudo isso acontecer. Então, foi muito desafiador e aí a gente ainda colocou uma camada de muita ousadia nesse projeto. A gente acabou colocando muita feature que era um super desenvolvimento, né? A gente colocou uma camada de um mapa 3D interativo em real time que se movia junto para a gente apresentar todos os mundos da cultura pop ali, né?
A gente fala que a CCXP é o mundo de todos os mundos, é a grande agregadora dos mundos da cultura pop. Então, a gente tinha ali um mapa 3D que navegava pelos universos, mas, cara, o tempo era super curto para fazer e a gente tinha muita informação e muita coisa rolando. Eram 5 palcos simultâneos durante 2 ou 3 dias. 3 dias, eu acho. E muita informação para dar sobre esses universos que a gente estava expondo. A gente tinha um Arts Valley, que nesse ano virou o Arts Valley, porque no mapa ele era um grande vale, então esse ano foi a virada do Arts Valley pra gente. Cara, eram 500 artistas ali, 500, 600 artistas ali, produzindo ao vivo, e você podia conversar com eles. Então, a gente tentou transformar todo esse universo que os nossos fãs vivem na CCXP física para um universo digital, assim. Então, a gente precisou muito de uma força para a gente ter uma precisão no pensamento e uma organização dessas informações para ficar intuitivo para o usuário. E, infelizmente, a gente tinha muito pouco tempo para desenvolver esse projeto tão desafiador, né? Eu não sei se você lembra, mas eram uns times super curtos. A gente não conseguiu nem fazer muita pesquisa antes de usuário, né? Era um planejamento que já vinha com a nossa equipe e tal. Então, e vocês entraram já na correria com a gente, né? Pra gente tentar organizar isso de forma geral. Nossa, foi um super aprendizado, assim. Era um projeto realmente muito ambicioso, assim, né? Tanto que no ano seguinte, foi muito mais tranquilo fazer tudo. Porque a gente entrou com o segundo ano digital também. A pandemia ainda estava rolando solta, não tinha a menor condição, mas aí a gente já estava muito mais maduro nisso, né? A gente já tinha os profissionais certos, a gente já tinha a experiência do ano anterior, a gente já sabia o que funcionava mais ou menos nesse produto digital louco que a gente tinha criado. A gente conseguiu otimizar muito, né? Quando a gente soltou a segunda versão já era outro bicho, assim, mas com muito dado, né? E muito feedback coletado desse primeiro ano. Eu acho que é normal, né? A gente, né, tropeçar e tentar absorver o máximo esses aprendizados para a gente colocar em prática e esse produto evoluir, né? E, nossa, foi uma evolução, assim, mas de longe. A gente conseguiu otimizar demais tudo que a gente fez, assim. O segundo ano ele fluiu muito mais. Para mim, o primeiro ano ele foi de ousadia e aprendizado, assim, se eu tivesse que resumir muito. Porque é isso, a gente estava todo mundo meio em estado de choque com aquela pandemia, que ninguém nunca imaginou que isso pudesse acontecer de verdade e afetar a gente tão criticamente, mudar tudo como tudo mudou, né? Então a gente se viu obrigado a desenvolver esse novo produto a toque de caixa, e a gente nunca pensa pequeno, né? A gente sempre pensa muito grande. Então a gente tentou ser o evento digital mais legal do mundo, para seguir o maior evento de cultura pop do mundo no evento físico, né? Então, cara, a gente evoluiu muito, eu acho. Eu como profissional amadureci de forma muito, muito rápida nesses meses, assim, porque foi um super desafio mesmo, né? Então, acho que esse foi o maior produto digital que a gente criou como CCXP, mas a gente cria uma série de outros produtos, assim. Eu acho que até o nosso site, que é muito vivo, é um produto digital que está ali o tempo todo. A gente tem o app para acompanhar a galera durante o evento, que tem uma série de funcionalidades. A gente começa a falar dele em janeiro, fevereiro. A gente já está em desenvolvimento de novo. Então, é o ano inteiro iterando em cima desse app. Dentro da nossa pesquisa de público, a gente vê o que funcionou, o que não funcionou muito em todos os aspectos, inclusive nesses produtos digitais que a gente faz. Então, a gente já está modificando para esse ano, dentro das possibilidades que temos, obviamente, né? A gente, o céu é o limite, né? Mas aí a gente tem tempo, aí a gente tem o fator budget, aí a gente tem o fator qualidade. Então, tudo isso, né? Quando a gente tira de um pilar, a gente vai acrescentando outro. Eu acho que o nosso lance é sempre ter esse equilíbrio. Você traça o objetivo e dentro desses pilares você vê como que você pode se mover de forma geral, né? Muito bom. Parabéns, porque é muito difícil, assim, é raro encontrar uma empresa com essa visão que produto digital ele é um desenvolvimento contínuo. Você não faz um app para ficar 5 anos, né? Ah, com certeza. A gente, né, até tem o mesmo fornecedor, assim,
Mas, nossa, você pega o app de 19, o que ele já mudou, assim, a gente entende lá no fundo daquela feature como que funcionou. A gente vai no detalhe do detalhe mesmo para entender como que a gente pode fazer isso evoluir de alguma forma dentro das nossas limitações, né? Então, dentro da limitação da ferramenta, como ela foi construída, dentro da limitação de orçamento projetado para aquilo, dentro da limitação de tempo de execução. Então, mas nenhum dos nossos produtos morre. A gente está olhando para eles o tempo inteiro para ver como que a gente evolui de alguma forma e como esse produto continua a ajudar a gente ou a ajudar o nosso público de forma geral, assim. Muito bom. Para o ouvinte aí que trabalha com digital e trabalha numa empresa que não tem essa cultura e tudo mais, fica uma lição aqui da Omelete, da Maíra, como trabalhar um produto, mesmo com limitação de tempo, de orçamento, como vocês podem fazer. Muito bom. Maíra, agora falando sobre o assunto que todo mundo fica falando, né? Tá aí inteligência artificial, né? Como você vê o impacto da inteligência artificial na área de eventos físicos, digitais? Como vocês estão olhando para isso? Como o CCXP? Como está sendo esse dia a dia? Eu acho que inteligência artificial ela vai impactar, já está impactando toda e qualquer área profissional hoje em dia. E aí cabe à empresa ou aos profissionais abraçar essa mudança ou ficar com medo dela, né? Eu já tive vários papos, principalmente quando começou esse boom de inteligência artificial, né? Com pessoas mais próximas que tinham muito medo. Falaram, gente, mas tudo vai mudar, a gente vai perder nossos empregos, a gente não sei o quê. Cara, a tecnologia tá aí o tempo todo. E a gente vem numa constante evolução o tempo todo. A gente tem que abraçar. E se você não abraçar, você vai ficar para trás, né? Você vai ficar obsoleto. Ou até essa tecnologia vai te engolir. Então, o lance é você crescer com ela. É você pegar essa ferramenta e ver o que ela pode evoluir no seu dia a dia. E é engraçado, acabou de chegar uma pessoa no meu time semana passada que tem o foco de inteligência artificial para agregar tanto da porta para fora, então, para o nosso público, como que a gente faz o nosso show ser cada vez melhor usando de inteligência artificial, quanto da porta para dentro. Quais são os nossos processos que poderiam ser otimizados de alguma forma com inteligência artificial. Então, cara, um exemplo. A gente tem 9 palcos simultâneos na CCXP, nossos. Vários deles têm ou tradução simultânea ou esternotipia. Esternotipia é quando a pessoa fala e aí tem alguém ali atrás nos bastidores colocando em português mesmo uma legenda, né, para as pessoas acompanharem. E a gente gasta um orçamento super alto com isso, porque é muito conteúdo que a gente desenvolve ao longo desses 4 dias com 9 palcos, né? Uma das missões esse ano é a gente fazer uma parte disso funcionar, ou pelo menos testar uma parte disso funcionar com inteligência artificial. Porque a gente tem, além do custo, né, dos profissionais trabalhando ali, fazendo tradução, a gente tem custo de montar cabine, a gente tem a operação de receber esses profissionais e tal. Então, eu acho que a gente implementando inteligência artificial nessa parte, a gente consegue otimizar tanto o custo quanto o nosso tempo para isso e deixar a ferramenta trabalhar lá. Então, essa é uma das missões, entre muitas, assim, que a gente vai tentando evoluir de alguma forma. Mas, para mim, a inteligência artificial não deve ser um bicho de 7 cabeças. O que a gente tem que fazer e exigir dentro das empresas e dos profissionais é que eles abracem isso como ferramenta, né? E evoluam como ferramenta, né? Cara, antes a gente tinha que pesquisar em livros se você precisava de um assunto antes da internet acontecer, né? Você tinha que ir lá em livros e ficar lendo e tal. Depois a internet veio pra gente otimizar essa pesquisa e ter o mundo na ponta do dedo. Agora a gente pergunta pra inteligência artificial como que a gente trata um assunto. A gente coloca essa inteligência artificial, né? Esse sistema para pensar com uma posição determinada de um certo assunto, ou com um olhar determinado de um certo assunto. Eu acho que ela vem para agregar tanto em termos de pesquisa, em termos de otimização de tempo e em termos de desenvolvimento mesmo, né? Como que a gente melhora isso e faz isso fluir de forma melhor, abraçando essa tecnologia que está chegando. Eu acho que a tecnologia ela vem
chegando, evoluindo e assustando as pessoas ao longo de muitas décadas, né? Cabe a nós abraçar e evoluir junto com ela. Sim. É que ela é bem o que eu penso, o que a gente está entendendo na Tuia, né? Ela vem para ajudar a gente, provavelmente em atividades mais manuais, repetitivas, e a melhorar a entrega e o fluxo de trabalho das pessoas. Ela não vai tirar o trabalho das pessoas, né? É isso, é isso. Eu acho que a gente tem que abraçar e ver como que a gente se mantém usando isso e não deixando isso engolir a gente, né? Se você fica Sim, com medo é porque o seu trabalho realmente não tá evoluindo, cara. Porque eu acho que, né, ou se mova para você poder abraçar essa tecnologia e se fazer cada vez mais útil com ela, né? Com ela a seu favor, com ela a seu poder, né? Para otimizar seu tempo de forma geral. E eu acho que é isso, principalmente em atividades muito mecânicas, né? Tudo que a gente perde tempo com atividades mecânicas, a gente vai conseguir cada vez mais implementar a inteligência artificial para isso fluir melhor, para a gente não gastar tanto tempo, não gastar tanto dinheiro. sim. Agora, mas a gente está indo para o final, e aí eu queria pedir para você deixar um conselho, né? Para as pessoas que estão ouvindo o podcast aqui, que estão em início de carreira, ou mesmo em transição de carreira, né? Como você fez várias, e estão querendo trabalhar com gerenciamento de projetos, de produtos. Quais conselhos você dá para essas pessoas? Eu acho que o primeiro é ver para onde você quer ir ou uma área específica que você quer ir e busque sim sempre cursos para te embasar. Porque para você não chegar, né, com o bolso vazio, assim, né? Você tem que chegar agregando alguma coisa ou pelo menos entendendo aquele ambiente que você está entrando de alguma forma. Então, busque sempre o conhecimento e, para mim, vá de peito aberto, assim, para aprender e para errar, cara. E eu acho que é nos erros que a gente acaba aprendendo mais, assim, né? Não tenha medo de fazer a transição. Se você tá acreditando que ela vale a pena, vai atrás, uma hora vai acontecer, cara. A gente, né, com o nosso pensamento e a nossa força e ir orientando por onde você se move, assim, a gente tem que escutar um pouco da nossa intuição, né? Uma vez que você sabe que você quer ir para aquele lado, começa a buscar curso, faz conexões importantes, isso é super importante, né? Você fazer conexões que vão agregar para você, que você tenha uma troca real. Eu acho isso muito importante. Não fazer a conexão por fazer a conexão. Né? É uma conexão que você tenha uma troca real, que você possa mostrar seu trabalho e que você possa evoluir com o que essa pessoa, que essa conexão está te trazendo também, né? Que você Sim. possa aproveitar isso de alguma forma. Então, para mim, não tenha medo de errar. Vá buscando, porque a gente vai encontrando o nosso caminho e, às vezes, esse caminho que é o importante para você achar até outro. Nem era aquele destino final que você queria, mas o trilhar esse caminho ele foi importante de alguma forma para você chegar num outro destino que você nem imaginava, assim, né? Sim, com certeza. Eu, assim, quando eu era pequeno, eu queria ser engenheiro agrônomo. E depois eu fui virar arquiteto de informação, né? Uma profissão que nem tinha. Nem existia. E foi o conhecimento mesmo. É isso. Curiosidade, tipo, de querer entender. Tinha essa coisa do digital também, que me fascinava, sabe? Puta, é muito interessante, né? É, Dá pra você te abrir mundos, assim, é. virtuais e profissionais, Total. E é pessoais. buscando esse conhecimento que você conhece várias pessoas certas que vão agregar nesse caminho também, né? Nossa, eu conheci tanta gente legal fazendo esses cursos, cara. E aí, os cursos, sim, eu realmente acho que os cursos são melhores presenciais porque você gera essas conexões de verdade, assim. Eu acho que isso foi muito importante para minha carreira. Todos esses cursos que eu passei. Nossa, eu troquei tanto e eu evoluí tanto com essas pessoas que eu fui conhecendo ao longo, né? Faz parte, né? Não só buscar o conhecimento em cursos, mas buscar o conhecimento em outras pessoas e ter, né, esse networking para as pessoas poderem te indicar em algum lugar, para você ficar sabendo de alguma vaga, né? Para você conseguir entrar nesse mercado. Sim. E agora, como o pessoal te encontra na internet, nas redes sociais? Ah, pode me buscar no LinkedIn. Tô lá, Maíra Coalhato. A gente pode trocar por lá. Eu não sou super ativa em outras redes sociais, então quem quiser me adicionar lá, o canal tá aberto. Muito bom. Então, muito obrigado, Maíra, pela participação, por ter aceito o convite.
Parabéns aí pela sua trajetória, pela sua carreira. Parabéns aí também e obrigado pelos insights, por toda essa história da CCXP que você trouxe, a história da sua vida também, que é muito bonita. Para quem está ouvindo até aqui, queria agradecer também. E também pedir para acompanhar a Tuya nas redes sociais e também o podcast, nos agregadores de podcast, para vocês ficarem por dentro e receber os novos episódios, né? Então, muito obrigado, Maíra, e até mais. Obrigada a você, obrigada pelo convite, foi uma delícia. Obrigada, Gilmar. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.